comecei, acho que o digital, antes de ser chamado digital, né? No marketing e da maneira como é chamado hoje. Muito antes da internet eu já fazia CD-ROM, catálogos eletrônicos, né? Para ajudar empresas a interagir com seus clientes, consumidores, usando totens multimídia, enfim, CDs, né? Que eram distribuídos e tudo. Naquela época era muito chamado de multimídia isso, né? E logo eu percebi que o que eu gostava mesmo era de tecnologia, mas não ela sozinha. Onde que a tecnologia chegava no ser humano, né? O que muda de comportamento, o que muda de cultura, né? O que muda também no ambiente de negócios, né? E eu percebi que talvez o mais próximo disso, para mim, naquela época, era a computação gráfica, né? Como é que eu usava computadores para fazer anúncios ou para fazer animações, né, de publicidade ou cinema ou outras coisas, para poder interagir com as pessoas, né, e ter essa proximidade e ajudar os negócios também de alguma maneira a fazer o trabalho deles de uma forma diferente. Então acabei ajudando muitas empresas, muito novo, né, porque era uma área muito nova, quase ninguém tinha conhecimento sobre isso, ajudando as empresas a colocar os computadores para isso, né, não para fazer a contabilidade ou o Excel, mas como é que eu faço um anúncio, como é que eu faço alguma coisa mais interessante, né? Dei treinamento para Maurício de Souza para fazer digitalização e colorização dos quadrinhos, e aí acabei indo para as agências, né? Ajudando as agências a inserir o computador, como eu falei, não para fazer Excel ou outras coisas, mas como é que eu uso os computadores para fazer anúncio, anúncio de revista, anúncio de jornal, anúncio na TV, né? E aí em agências eu acabei me encontrando, né? Eu, muito novinho, já acabei tendo uma equipe bastante grande, né? Cuidando de criação, arte finalização, direção de arte e tudo, mas eu tinha um gosto muito grande por aprender, né? Sempre tive, e uma facilidade, então eu acabava trabalhando nessa área há um tempo, aprendia bastante coisa e já ficava curioso para ir para outra área. Então nas agências eu acabei sendo muita coisa, né? Eu fui diretor de tecnologia na JWT, eu fui diretor de operações na Aero RSG 4D, eu fui diretor de mídia na FNASCA, eu fui diretor de planejamento na W, enfim, eu acabei fazendo quase todas as áreas nas agências, né? O último trabalho em agência foi como vice-presidente de convergência na W Macan. Então, as agências foi um campo muito rico para mim, né? Onde eu aprendi muita coisa de áreas diferentes, áreas até que muitas vezes não são compreendidas como similares, né? Como criação e mídia ou tecnologia e operações, enfim, mas que para mim essa divisão nunca fez muito sentido. E aí, há uns 10 anos atrás, eu percebi que, assim como a gente viveu a internet, né, e eu vivi isso com muita profundidade, eu abri a primeira agência digital do Brasil, que era a Visio, mais tarde a gente vendeu para um grupo norte-americano, a Organic, mas então eu sempre percebi a internet como isso que eu tinha falado, né, de como é que pega a tecnologia e bate nessa história de ser humano, muda comportamento de consumidor, muda a cultura da sociedade, muda o ambiente de negócios. E há uns 10 anos atrás eu percebi que a gente ia viver uma nova onda de digital, né? Talvez ainda maior do que a internet. E que aí tem um monte de nomezinhos, internet das coisas, inteligência artificial, movimento maker, enfim, um monte dessas coisas. E aí eu comecei a trilhar esse caminho novo, né? Então abri uma empresa, o Makers, fazendo projetos de inovação nessa área, né, dentro do marketing, com essa mistura de tecnologia, mas também com treinamentos, né? Como é que eu ajudo esses profissionais a fazer essa transição. E aí tem uma outra faceta da minha carreira, que é uma coisa que eu sempre tive, né? Eu tenho um gosto por aprender, mas eu também tenho um gosto por ensinar, né? E aí tem meus livros, tenho 6 livros publicados, né? É uma maneira de levar para as pessoas um pouco das minhas ideias, dos meus aprendizados. Desses livros, vou citar alguns, acho que 2 sobre mobile, né? Hoje a gente entende a força que celular tem, né? Mas na época ninguém percebia. Um dos livros, para vocês terem ideia, chama Primeira Tela, né? Então já provocando lá atrás, muito antes disso acontecer, de que o celular seria realmente a primeira tela e a mais relevante, né, como a gente sabe que é hoje.
Há 20 anos atrás eu escrevi um dos livros que eu acho que teve bastante impacto também, que é o Marketing Depois de Amanhã, né, com o prefácio do Oliveto. E nesse livro eu fiz muitas previsões de como ia ser o marketing nos próximos 20 anos. E consegui acertar todas elas. Falei da importância de games, falei sobre outras tecnologias que talvez ainda não tenham trazido tanto impacto para o marketing ainda, mas que vão trazer, como computação quântica. Falei de internet das coisas, que não tinha nem esse nome na época ainda, né? Mas falei sobre as coisas conectadas, o impacto que isso ia trazer. Falei sobre inteligência artificial, falei sobre mudança do conceito de privacidade, né? Que é uma coisa que a gente já percebeu hoje e está discutindo muito fortemente hoje com as novas legislações, enfim. E também muita aula, né? Dei 10 anos de aula na ABEND, na Associação Brasileira de Marketing Direto. Dei muita aula para outras frentes do marketing também. Só em 2019 eu montei um curso para ajudar as agências tradicionais a entender o digital. E só em 2019 eu dei aula para mais de 1.500 profissionais das 50 maiores agências do Brasil. Mas enfim, esses são só alguns exemplos. Na história do Makers dei muita aula também para muita gente e agora sou um dos professores, né, um dos professores globais da Singularity. E ao longo dessa carreira eu dei aula para perfis muito distintos também, não só para muita gente de marketing de todas as frentes, mas para crianças, para professores, para médicos, para engenheiros, altíssima liderança, enfim. Então, sempre tive uma carreira muito próxima dessa história também de tentar levar meu aprendizado para as pessoas, né? Dando aula, escrevendo livros, criando conteúdo, fazendo artigos, né? Os podcasts agora, enfim. Isso é uma coisa que também eu gosto muito de fazer. O marketing, acho que foi e é e sempre vai ser muito importante na minha vida, porque ele me ajudou a compreender algumas coisas que eu acho que não só ajudaram muito a minha carreira, né, que em grande parte foi no marketing, mas ajuda a minha carreira também em muitas outras frentes, porque no final o marketing ensina a gente a entender de pessoas, a entender que as coisas mudam, né, as mudanças de comportamento, mudança de cultura, né? Entender público, como é que você impacta, né? Como é que você movimenta, como é que você causa transformação. Obviamente ensina também a se comunicar, né? Que é muito importante, e principalmente a vender, né? E hoje, talvez a gente não dê tanta relevância para essa palavra, ou a gente entenda mal essa palavra, né? Vender, seja por Hollywood ou por outras frentes, é visto sempre como uma coisa negativa, né? Você vê em Hollywood, o vendedor é o cara que não deu certo e virou vendedor, ou é o vendedor de carros usados, né? É sempre de uma carga negativa, mas absolutamente tudo que a gente faz é vendas, né? Um cara que monta uma startup, ele tem que vender o pitch dele para o investidor, depois ele tem que vender o pitch dele para os sócios e funcionários, convencer esses caras a esse sonho, depois vender o produto e serviço dele para outras empresas ou para outras pessoas. A nossa vida é vender, né? Então, o marketing trouxe para mim uma bagagem e que eu uso para a minha vida, não só a vida profissional, mas a vida pessoal também. E é uma coisa que acho que todo mundo deveria olhar com mais carinho, não importa se você é um médico, se você é um engenheiro, se você é um cientista, né? O marketing é muito relevante, não só para você ter sucesso, mas para que você impacte outras pessoas. Olha, para falar do futuro do marketing, acho que vale a pena fazer um paralelo com tecnologia, tá? Porque acho que é mais fácil para todo mundo entender o meu ponto. Hoje não tem uma área dentro da empresa, ou uma profissão, ou uma empresa que não precise ter tecnologia, não precise entender tecnologia, não precise respirar tecnologia, tá? Então, isso não quer dizer que você não precise mais de um CTO, ou um CIO, ou um especialista, né? Mas todo mundo precisa entender isso. Marketing é a mesma coisa, tá? Eu não estou dizendo que a gente não vai precisar de CMOs ou de especialistas em marketing e o que for. Mas uma coisa que acho que as pessoas estão demorando muito para aprender é que assim, todas as áreas, todas as pessoas, todas as empresas
todas as indústrias precisam profundamente de marketing. Vou dar um exemplo besta aqui, tá? Uma empresa B2B que historicamente não gostam muito de marketing, né? Ou fazem um marketing, de repente, muito específico, muito pontual, muito direcionado. Essas empresas hoje estão com uma dificuldade gigantesca de contratação. É muito difícil contratar talentos. E se as pessoas comuns que estão se formando ou os novos talentos, novos profissionais, não sabem quem é essa empresa, não se interessam por ela, ela não é atrativa, ela não é charmosa, ela não é inovadora, esses caras não estão nem com essa empresa no radar, né? Esse é só um exemplo. Mas voltando para a história do marketing estar em tudo. Pensa que hoje você tem médicos que viraram influenciadores, né? Alguns desses caras talvez estejam entendendo mais de marketing do que muitas pessoas que trabalham com marketing hoje, né? E falando de influenciadores, muitos influenciadores que estão lançando empresas próprias, né? Deixaram de ser garoto propaganda para ser CEO, né? Então, eu acredito profundamente que o marketing vai estar em tudo, né? Ele já está hoje, mas ele vai cada vez mais fazer parte de tudo, né? Então, todas as empresas, todos os departamentos, todos os segmentos vão ter que aprender muito mais sobre marketing, assim como acontece hoje com tecnologia. A gente sempre viveu uma dicotomia no marketing de tecnologia e arte, tá? Talvez a gente não perceba muito fortemente isso, mas sempre foi assim. A gente não olha mais para a TV hoje como tecnologia porque ela virou um eletrodoméstico na nossa casa, né? Mas ela é tecnologia, né? E ela é arte também, né? Então isso sempre foi verdade, isso sempre vai ser verdade, mas isso vai se identificar muito, tá? Então acho que quando a gente fala de futuro do marketing, eu vejo que a gente está caminhando em paralelo muito fortemente para essas duas frentes, né? Frente de tecnologia, quando a gente fala de algoritmos, de números, enfim, e tudo mais, e hoje todo mundo precisa entender com muito mais profundidade sobre isso, e ao mesmo tempo o lado humano, né? A gente vê hoje a carga que tem a criação de conteúdo, né? E a importância que isso tem para o marketing e para muitas outras áreas é muito grande. Então, acho que nós estamos cada vez mais tendo essa dicotomia onde essas duas frentes de tecnologia e arte, né, estão andando em paralelo e se fortalecendo muito no futuro do marketing. Eu fiquei muito feliz né, em estar no hall, não sei nem se merecer isso com nenhuma falta de modéstia, mas eu acho que é um movimento muito importante a gente ter a Abramark, a gente ter o Hall da Fama, a gente que precisa muito disso para essa área, que é uma área muito relevante para a sociedade e que precisa ser vista com seriedade, a gente precisa ter essas discussões, né, de ética, de moral. Eu sei que parece bobo, né? Porque o mundo sempre teve mudando, né? Não existe aquela coisa de novo normal, novo. A única constante é a mudança. Mas tem uma diferença que e eu falo muito sobre exponencial hoje em dia, né? Até das minhas aulas lá na Singularity. A questão do exponencial é que cada vez mais essa mudança ela é num período mais curto e com um impacto muito maior, né? Então, eu acho que nós estamos num momento muito importante, não só do marketing, mas da sociedade como um todo. Então, da importância da gente ter esse grupo, né, para fomentar essa discussão e a gente falar sobre futuro, a gente falar sobre presente, a gente falar sobre ética, sobre moral, sobre sociedade, enfim. Então, agradecer o trabalho de vocês, dizer que é uma honra fazer parte e provocar aí. Quero que vocês façam eventos agora, né, agora presenciais, para a gente poder encontrar todo mundo e poder trocar bastante ideia. Valeu, obrigado.